Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Pode estar se assentando. Hoje eu quero estar falando com vocês, fazendo vamos dizer assim, uma pré-introdução à nossa série que nós vamos estar fazendo a partir que vem a respeito de paternidade. Né? Nosso lema é sede santos porque eu sou santo. Então, quem é santo? Deus, né? Deus está nos chamando a ser santo como Ele é. Então, nós temos um Pai, nós temos uma paternidade celestial. Amém? A partir do momento que nós aceitamos esse convite de Jesus para Ele ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós temos uma paternidade celestial. Mas para que a gente entenda sobre paternidade, para que a gente consiga olhar para Deus como nosso Pai, nós temos que ter um entendimento do que é ser uma família, da importância de pertencermos a uma família. Porque muitos não conseguem se relacionar com Deus como Pai, porque têm suas feridas em suas famílias. Muitos são feridos com seus pais ou feridos com outro membro de sua família e não conseguem, então, quando olha para Deus como sendo um pai, não consegue ter um relacionamento de paternidade. Então, hoje eu quero falar da importância de pertencermos a uma família. Amém? Então, olha só, gente. Até foi interessante que eu quero falar para vocês a respeito de algumas coisas e a Alice falou para mim assim, eu estava mostrando as minhas fotos para a Tânia dos meus outros irmãos, porque ela queria saber se eles eram parecidos como eu e o Cristiano somos. Então vocês sabem que a Alice e o Cristiano são irmãos, né? Pela cara dos dois, né? Mesmo que não tivesse, provavelmente eles são irmãos. Né? Então, assim, é uma característica. Quando você olha para o pastor Cristiano, você sabe que os dois são irmãos. Né? Se você olha para o Elias, que está dormindo lá no colo da Gi, você diz, é filho do Douglas. Né? O formato da cabeça, o jeitinho todo, né? A gente consegue reconhecer, né? É filho do Douglas. Você olha para a Vivi e para a Benícia, é filha da Vivi, não tem como, né? Então, a gente vê as características das suas famílias, e assim todos nós. Eu queria só pegar esses exemplos bem distintos. Nós temos as características das nossas famílias, né? Então, como Deus, nós vamos ter as características do nosso Pai, amém? Mas quando nós não sabemos a nossa origem, nós não temos padrões de referências. Como eu sou filha adotiva, a minha dificuldade quando eu vou no médico é assim, você tem histórico de diabetes na sua casa, na sua família? Você tem histórico de câncer? Você tem histórico... Eu não sei, porque eu não sei a minha origem. Então, quando a gente não sabe, a gente não tem uma referência. Por isso, da importância de nós conhecermos a Deus, o nosso Pai, nesse sentido de paternidade, para que a gente entenda os padrões de referências que nós temos para a nossa vida. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando sobre a importância de pertencer a uma família, para que na nossa série, que começa domingo que vem, falando de paternidade, nós possamos estar com o nosso coração aberto para essas sementes, amém? Eu uso máscara no louvor, fico com a minha garganta muito seca. Então vamos lá, eu quero que vocês acompanhem o texto, nós vamos estar colocando ali, Gênesis capítulo 2. Então você pode estar acompanhando ali na nossa tela, ou pegar a sua palavra se quiser também. E nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 2. Texto conhecido, né? A gente conhece muito bem a história da criação do homem, mas creio que Deus tem algo aqui para nós. E diz assim a palavra do Senhor. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou.
Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinham brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia o homem para cultivar o solo. Então, olha que Deus, quando Ele faz o homem, Ele já faz o homem com um propósito, né? Então, ali, a gente termina um pouquinho ali falando que Deus estava descansando, mas agora Ele começa a relatar um pouquinho antes, volta lá para falar a respeito da criação do homem. Né? Então, diz ali que Deus ainda não havia feito chover na terra, então ainda, quando Deus diz, haja plantas, ainda não tinha brotado tudo, ainda porque ainda não tinha sido feito o homem para cultivar a terra. Né? E aí então continua, todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui, né, volta-se lá ao sexto dia. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou o homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, aqui nós temos o relato dessa finalização, vamos dizer assim, com a criação do homem, né? E é interessante que aqui na palavra há tantas características de onde estava situado o Jardim do Éden. Então, se hoje nós fôssemos olhar lá no mapa, se você for olhar, provavelmente o Jardim do Éden ele estaria entre o Iraque, a Turquia, a Síria, seria ali, porque o rio Eufrates e o Tigre ainda existem. Então, quando houve o dilúvio, não sei se Deus recolheu o jardim para ele, ou se os querubins estão lá guardando a entrada de forma que a gente não enxergue, mas o fato é que ele era situado naquela região ali. Então Deus havia preparado este lugar muito bom para colocar o homem. E a gente vê ali então que Deus diz, não é bom que o homem viva só. E o que eu acho também, quero falar para vocês, muito interessante, que a palavra diz assim, e não sentiam vergonha.
né? Então, olha só, a vergonha, fazendo um parênteses aqui, né? A maioria dos nossos problemas está relacionado com a vergonha que nós sentimos, né? Às vezes você pode sentir vergonha por causa do que as pessoas falaram de você. Você se sente envergonhado, talvez, porque você pensa que as pessoas pensaram a respeito de você. A vergonha, ela nos aprisiona em muitas coisas. Então, muitas vezes está só aqui na nossa mente. A vergonha faz a gente não reconhecer, às vezes, as coisas que nós temos, porque nós acabamos comparando as nossas coisas com os outros e nos sentimos envergonhados, menos conquistadores do que os outros. Então, muitos dos nossos problemas estão relacionados com a vergonha, né? Às vezes você não progride porque você se sente envergonhado de desafios, porque você tem medo de como você vai ser o teu desempenho diante daquilo. Você diz, eu tenho medo, na verdade você tem vergonha de não dar certo, né? Vergonha do que irão dizer. Então a vergonha começou a existir ali, né? No momento onde, depois que o homem peca, então, né? Porque Deus não tinha feito para que a gente tivesse esses tipos de sentimentos em nosso coração. Não era a vontade do Senhor. Mas Deus, então, Ele vê ali o homem, né, dando os nomes para os animais. O pastor Cristiano sempre fala, né, na pregação dos casamentos deles, ele começa a dizer, né, que para tal bicho tinha tal bicho, isso e aquilo, para o homem não tinha, né? E Deus, Ele olha ali e vê que o homem estava sozinho. E Deus, não é bom. Eu acho interessante, né? Deus, na sua magnitude, Ele ter feito primeiro Adão e depois Ele perceber que não era bom que Adão tivesse sozinho. Parece assim, né? Parece que a gente olha assim e vê assim, poxa, Deus não tinha pensado já em fazer de uma vez a Eva para Adão. Mas eu creio que Deus, Ele quis nos mostrar que nós precisamos de pessoas, né? Ele já poderia ter feito a humanidade toda se Ele quisesse ali naquele momento. Mas Deus, Ele quis cultivar algo em nosso coração. A necessidade que nós temos de alguém. Então não é bom que nós estejamos só. Então por isso existe a família. Ninguém foi feito, ninguém é completo vivendo sozinho. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de um dos outros, nós precisamos da nossa família. Nós temos necessidades de sermos amados, de sermos compreendidos, de sermos aceitos. E na nossa família é assim, né? Por mais que uma família possa estar desestruturada, todos nós encontramos refúgio em nossas famílias, né? Então a família tem sua importância. E Deus, Ele olha para Adão, né, tendo tudo aquilo que Deus havia preparado, né? Então vamos dizer assim, tudo aquilo que Adão tinha, o conforto, alimento, provisão, proteção, presença de Deus, não eram suficientes. Deus viu ali que Adão estava se sentindo sozinho, né? Então Deus faz a Eva. E isso está dentro dos nossos corações. Todos nós somos impulsionados a nos casarmos um dia. Todos nós somos impulsionados a formarmos a nossa família. É algo natural dentro de nós. Quando chega um momento, isso acontece, né? Então, Deus o chama. Existem aquelas pessoas que nunca se casaram. Eu tenho uma tia que nunca se casou. Mas geralmente está ligado a alguma ferida, né? Eu lembro que minha tia, ela fala assim que quando ela estava na idade de casar, meu avô queria escolher um marido para ela. Porque naquela época, né, minha tia já tem 80 e poucos anos, ela disse que os pais se metiam muito nisso. Então ele queria escolher um marido para ela e ela não aceitou. E com aquilo dela não aceitar, ela se fechou para o casamento. Com 36 anos, ela teve que tirar o útero e os ovários. E aí ela disse que ela se achava que ela não era uma mulher digna de se casar, porque ela não poderia ter filhos, né? Então, geralmente existe uma história por detrás quando tem alguém que nunca se casou, nunca quis, né? Porque o normal de todos nós é queremos formar
uma família. Então Deus, ele criou e designou o casamento para que a família fosse formada, né? Para que a gente tivesse relações com outras pessoas. Mas infelizmente o que acontece é que hoje a gente vê muitas famílias sendo atormentadas, muitos conflitos, muita negligência, muito abuso. A gente percebe muito isso. As famílias, quando elas chegam na igreja, geralmente elas precisam de um cuidado, de um tratamento. Se não é o casal, é os pais com os filhos. Se não é os pais com os filhos, às vezes é o relacionamento entre os irmãos. Então, as famílias, elas chegam abaladas, porque o mundo quer abalar a família. O mundo quer destruir. E o mundo destruindo a família vai fazer com que a gente não se reconheça como filho de Deus. Né? E aí a gente não tem um relacionamento de paternidade com Ele. Então as famílias hoje, elas são muito afetadas, né? Nós sabemos que antigamente a gente dizia que o divórcio era comum. Hoje em dia a gente pode dizer até que os casamentos não são comuns. As pessoas preferem viver juntas do que se casarem, porque pensam que o casamento irá destruir seu relacionamento. Não é? Então, a gente vê alguns valores em relação às famílias sendo destruídos, os padrões sendo modificados. Então, nós vemos que, às vezes, muitos homens não assumem seus papéis de homem, de esposo, de pais dentro dos seus lares. Deixam tudo a encargo da sua esposa, isso é errado. Negligenciam, isso é negligência. Quando o homem não cumpre seu papel de pai e de esposo, é uma negligência, né? Como também nós vemos muitas mulheres fugindo dos seus papéis dadas por Deus. Preferem o seu papel secular ao invés do seu papel de esposa e de mãe. Tudo tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque a família precisa do pai, da mãe, precisa dos filhos. Não, gente, não estou dizendo das famílias que só tem pai, só tem mãe. Deus derrama da graça, né? Para que essa família, Deus supre. Mas quando tem o casal, os dois têm que desenvolver esse papel, né? Então, as mulheres muitas vezes não sentem a alegria de cuidar dos seus lares, né? Então, isso é uma negligência. É algo que a gente precisa resgatar e colocar no coração. Né? Por quê? Porque Deus gosta que a gente cuide das coisas que Ele nos dá. Então nós precisamos resgatar muitas coisas para que a família seja uma família estruturada em todas as áreas. Não somente na palavra, mas sim cada um de nós desempenhando os nossos papéis. Os pais muitas vezes não têm ideia de como criar seus filhos. E aí acabam que não tendo autoridade, e pais sem autoridade são filhos sem limites. Eu gosto muito de ensinar meus discípulos a cuidarem dos seus filhos, e eu ensino eles a usarem a vara, né? E eu lembro uma vez, hoje o Cacá e a Paty não estão aqui, mas o Cacá e a Paty estavam num discipulado lá em casa. O Davi era pequeno, o Davi é pequeno ainda, mas ele era bem pequenininho, né? Então, quando eu penso no Davi pequenininho. E nós estávamos no discipulado e o Cristiano sempre foi de brincar muito com o Davi. E aí, então, nós tínhamos uma lanterninha pequenininha e o Cristiano dava aquela lanterninha para o Davi brincar. Eu não lembro o que tinha acontecido, mas aquele dia eles chegaram lá em casa e o Cacá disse que não era para dar a lanterna para o Davi. E o Davi começou, como toda criança, né, fazer artinha e tal, subiu no sofá, desceu, e aí a gente conversando, e ele fazendo as artezinhas dele e tal, e aí o Cacá e a Paty chamaram a atenção dele, e daí ele deitou no tapete lá da sala, no meio da sala, e ele começou a fazer birra lá. E daí a Paty falou bem assim: Davi, quando você chegar em casa, a mãe vai usar a varinha com você. E ele, eu disse: não, Paty, eu empresto a minha. Aí, quando eu levantei para ir pegar a vara, ele levantou e disse: não precisa, pastora, né? E ele sentou lá: não precisa. E a gente não sabia se a gente ria ou se a gente ficava sério com ele, né? Mas o fato é que às vezes as crianças precisam de limites, né? E a gente precisa usar a vara. A palavra de Deus nos aconselha a usar a vara.
E há muitos conselhos, a gente sempre brinca lá em casa, né? Que tem um provérbio que diz que a gente tem que usar a vara para afastar a loucura da criança, né? Eu dizia, e a gente afasta a loucura dos pais também, né? Porque a gente vai no limite. Mas eu escolhi alguns provérbios aqui que eu quero ler para vocês. Provérbios 13, 24 diz assim, ó: aquele que se nega a corrigir seu filho não o ama, porque quem ama não hesita em corrigi-lo. Olha que interessante, gente. E o que a sociedade, o mundo diz aí fora? Que não é para corrigir os filhos. Principalmente, né, palmada. Né? Se eles souberem que os crentes dão varada, meu Deus, né? Então, gente, mas a palavra de Deus diz isso. Diz assim em Provérbios 19, 18: discipline enquanto tem idade de aprender, e não coopere para a morte deles. Olha que forte isso, né? Então, olha como Deus nos ensina a ser pai e ser mãe. Provérbios 13 ao 14 diz: não hesite em disciplinar a criança, ainda que seja com vara, ela não morrerá. Né? Então Deus, Ele vai nos aconselhando e ensinando a gente a corrigir nossos filhos. Eu afastei a loucura dos meus filhos muitas vezes, quando foi necessário, né? Tem uma cena que a gente conta que virou um meme lá em casa, né? E nesse dia eu nem cheguei a corrigir com vara. O Nicolas apareceu, não sei de onde, com uma agulha de costura enferrujada, gente. Vocês não têm ideia, eu não sei aonde que ele achou aquilo. E ele veio com aquela agulha dentro, nós estávamos lá na sala, e disse: ó, mãe, o que eu achei? Quando eu olhei ele com aquela agulha, eu me assustei tanto, que eu não sei se eu gritei com ele ou se eu falei assustada, mas eu falei para ele: nunca mais pegue uma agulha. E aí ele se assustou, ele começou a chorar. E aí ele sempre falava assim, ó, que a mãe vai fazer a cara da agulha quando eles iam aprontar, né? Mas é porque eu não sabia, eu não sei nem o que eu fiz para ele aquele dia lá. Mas o fato é que a gente precisa, tem momentos que a gente tem que agir, né? E não importa se vai ficar traumatizado com a cara ou não, mas para protegê-los. Então, hoje nós precisamos resgatar os valores dos pais tendo autoridade sobre seus filhos, para que, né, eles possam crescer e serem adultos saudáveis. Se você não dizer não para o seu filho hoje, o mundo lá fora vai dizer não. E aí, como será? Né? Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos também, resgatar até mesmo esses valores. Quando nós entendemos que o pai corrige, nós somos criados num ambiente onde existe esse respeito, essa correção de valores, de princípios, de limites, nós entendemos que Deus é um pai que nos ama e nos corrige. E aí, quando você pensa em Deus sendo um pai que te ama e que te corrige, você não se sente castigado ou mal amado por Deus, ou um filho que Deus não ama tanto. Você sabe que se Deus está te ensinando, é porque Ele te ama, né? E aí, quando você olha a palavra e Deus confronta você com o teu erro, com o teu pecado, você diz: mas Deus, você não me compreende, você não sabe que eu faço isso por causa daquilo. Ele vai dizer: não, mude, porque eu te amo e quero o melhor para você. Então, nós não temos resistência com a palavra, porque a palavra vai nos ensinar, vai nos corrigir. Então, haverá solução para lares que não estão bem, que a harmonia familiar foi afetada. Haverá solução para reconstruir onde houve tragédias. Haverá uma forma de novamente ter o brilho no casamento, um lar realmente ser o cantinho do céu como ele deve ser. Sim, sempre há esperança. Cristo Jesus, aonde Ele entra, Ele transforma. Né? Não importa a história que nós temos de relacionamento familiar, Deus, Ele reconstrói tudo. Há solução sim, mas as soluções não são fáceis.
Sabe qual é o problema das pessoas quando elas vêm para a palavra? Não digo problema, talvez a maior dificuldade, e elas acabam desistindo é de achar que a sua vida vai ser transformada assim. Não vai ser transformada assim. Vai ser um processo de transformação. Todos os dias, gente, eu ainda sou transformada pelo Senhor, né? Já tenho 20 e poucos anos de conversão. Então nós, todos os dias, temos coisas que nós vamos melhorar, e na nossa casa vai ser assim. Pensa que quantos anos talvez ali, aquela mesma dificuldade precisa ser tratado. Se é uma família que tem seus filhos dentro de casa ainda, é o casal, é os filhos, é uma história a ser transformada. Mas eu tenho uma boa notícia para você: será transformado, mudará. Às vezes os casais não esperam o processo de crescimento do seu cônjuge, né? E acabam brigando ainda mais. O que adianta você estar na igreja? Glória a Deus, adianta sim estar na igreja, porque é na igreja que nós vamos mudar ainda mais, né? Os filhos talvez olham para os pais e não vê mudança nos pais. Vale a pena os pais estarem na igreja, como os pais vendo seus filhos. Sempre a igreja é o melhor lugar para nós estarmos. É ali que nós vamos ser transformados, né? Deus, Ele preparou um lugar tão especial para colocar o primeiro casal, e Ele continua tendo esse lugar especial. A tua casa ainda pode ser esse cantinho do céu, né? Então nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos buscar. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais nós entendemos os seus padrões dentro da nossa casa, da nossa família. Nós nunca devemos jogar a nossa família no lixo. Nunca jogue ninguém, né? Não importa se é um primo, se é um irmão, se é um tio, né? Muito menos o pai, a mãe ou os filhos. Nós nunca devemos jogar a nossa família no lixo, porque ela é o bem mais precioso que nós possuímos nessa terra, né? Deus disse que não é bom que a gente seja só. Eu e o Cristiano ajudamos muitos casais no decorrer da nossa caminhada, e posso dizer para vocês que foram muitas histórias. Vamos dizer assim, eu poderia dizer, se existisse pecadinho e pecadão, eu poderia classificar de pecadinho e pecadão na vida desses casais, né? De coisas que eles passaram, coisas terríveis, de acontecimentos assim que, se você olhasse, você dizia, não tem como Deus restaurar essa história aí, né? Se fosse pelos nossos padrões do mundo. Mas todas as vezes que a palavra de Deus entrava, todas as vezes que se sujeitavam a Deus, a gente conseguia ver o milagre acontecendo diante dos nossos olhos. Aquele homem, aquela mulher, voltando ao seu primeiro amor com seu marido, com a sua esposa, o desejo de voltar ao casamento, de ter um casamento sarado, né, de ter um relacionamento curado. E nós vimos muitos casamentos sendo reconstruídos, ajudamos muitos a reconstruírem seus casamentos, porque desejaram, porque se sujeitaram ao que a palavra de Deus dizia, à vontade de Deus. Mas eu me lembro muito bem de um casal que eles estavam vivendo, né, de uma maneira que havia adultério de ambas as partes, e nós tentamos ajudá-los. Trouxemos eles para o PG de casais, eles caminharam conosco e nós fomos apertando, né, porque a gente trabalha com casais, a gente sabia como ver onde estava o problema. E chegou um dia que a gente havia aconselhado, a gente estava tentando ajudar eles, levamos eles para o curso de casais, e eles chegaram lá em casa e eles falaram assim para nós: nós viemos aqui comunicar a vocês que nós estamos nos divorciando. E aí eles falaram assim, e não falem nada para nós, porque se vocês falarem, vocês vão convencer a gente a não se separar, e a gente não quer, a gente quer se separar. A gente não quer tentar. E foi tão interessante aquilo, foi tão horrível também para nós. Foi a primeira vez que nós tivemos um caso assim. Mas o fato é que por que não aconteceu a restauração na família deles? Porque eles não quiseram.
Então, quando nós queremos, nós abrimos a porta para Deus e Deus cura a nossa casa, cura o nosso casamento, cura a nossa família. Como também nós tivemos uma família que estavam todos brigados, todos se ferindo mutuamente, os filhos e os pais, né, os filhos um contra o outro, e nós chegamos lá e eles estavam um morrendo por cada canto. E aí eu lembro que a gente começou a conversar e Deus começou ali, e nós terminamos com eles todos abraçados, orando, se amando, se perdoando. Gente, é isso que Deus faz. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma família restaurada, curada na sua presença, porque é o relacionamento que nós vamos ter com a família do céu, com o Senhor. Então isso está disponível a nós. E eu quero falar para vocês que nós todos temos o senso de pertencer. Todo ser humano tem essa necessidade de pertencer. Por isso que nós nos relacionamos, por isso que nós nos impulsionamos a casar, a ter filhos, a ter amigos, a participar da igreja, a participar do PG, a participar de alguma organização, porque a gente quer pertencer. Eu faço parte dessa denominação, eu faço parte desse PG, eu faço parte. Nós temos essa necessidade de pertencermos, né? Então isso vem da nossa própria natureza. Deus colocou isso, né, dentro de nós, e ela deve ser preenchida com relacionamentos saudáveis. Nós temos essa necessidade de pertencer, e com isso se nós precisamos ter relacionamentos, nós precisamos saber que os nossos relacionamentos dependem que a gente respeite as pessoas, dependem que a gente perdoe as pessoas, porque todos os relacionamentos eles precisam crescer. Nós precisamos entender que nós não vamos tirar vantagem do amor dessas pessoas em relação a nós. Nós vamos compreender o outro, nós vamos nos doar, nós vamos mais doar do que receber muitas vezes. Mas quando nós plantamos, nós colhemos, né? Adão, quando recebeu Eva, ele diz: essa sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão foi grato a Deus por aquilo que Deus havia feito para ele. Sabe, a gratidão, quando nós temos gratidão, nós reconhecemos as coisas boas que nós temos. Adão, quando ele foi grato a Deus por Eva, ele reconheceu o quanto Eva seria importante para ele, né? Seja grato pela tua casa, pela tua família, e você vai mudar o teu foco, né, do quanto é bom termos alguém, né? É muito bom, Deus, Ele é perfeito. Mas dentro de uma família, nós temos os nossos papéis bem distintos, né? E eu quero falar sobre eles, porque quando nós nascemos, nós recebemos um sobrenome, amém? Todo mundo recebe, né, o sobrenome. Você sabe que você é da família tal porque você recebeu o sobrenome. Lá na tua certidão diz o nome do teu pai, o nome da tua mãe, né? Então nós pertencemos. Então olha só, homens, esposos e pais. Efésios 5:25, olha o teu papel dentro da sua casa. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? O papel do homem é só dar a vida. Então, homem, não reclame se está custando a tua vida, né? É esse o teu papel, glórias a Deus, você está cumprindo aquilo que Deus chamou você para cumprir. Dê a vida, né? A vida realmente, né? O marido, ele se coloca numa situação de suprir as necessidades da esposa, dos seus filhos, e não ache isso pesado. Deus não vai deixar você fazer sozinho. Os solteiros já vão aprendendo aí, né? Vai custar a vida de vocês, mas vale a pena, né? É gratificante, né? Para a mulher é importante ter esse homem que cuida. 1 Timóteo 5, do 8-8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né?
Quando o homem não desempenha esse papel, é como se ele estivesse negando a sua fé. Eu lembro do pastor Cristiano, um dia ele foi para São Paulo, e ele contou para mim que ele pegou um táxi para ir para o hotel do aeroporto, e aí o taxista, eles começaram a falar sobre casamento, sobre esposa, e o taxista começou a falar ali muito sobre como as mulheres davam despesa, como a mulher dele dava despesa, que ele tinha que trabalhar, e aquela coisa toda, e eles começaram a falar, e aí no final o Cristiano assim, antes de fechar o caso, disse, mas eu prefiro estar casado com uma mulher, né? Mesmo assim, ainda é melhor ser casado com uma mulher, né? Então, por quê? Porque realmente, né, é assim, mulher precisa de manutenção, homens. Né? Então vai custar caro, o cabeleireiro é bem mais caro. Eu passei esses dias na frente de um barbeiro lá, e eu olhei assim, era R$20 o corte. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa mais barato, né? Mulher não custa 20, mulher custa 80, né? Se for num lugarzinho melhor é 120. Fazer o quê? É 80 só para cortar a ponta, né? Só para dar aquela ajeitadinha. Custa mais caro, mulher. Mulher precisa de manutenção. Quando eu estava grávida do Nicolas, o Nicolas ficou mais para o meu lado direito, e aí a minha perna direita doía muito, né? Ele pesou ali, e com isso eu comecei a ter varizes na perna direita. Mas eu tive ele com 24 anos. Elas não eram salientes, aquelas que ficavam para fora, então eu não me incomodei. Quando eu estava com 30 anos, eu estava trabalhando na igreja lá em Porto Belo, e eu estava subindo a escada, e eu senti assim uma picada de abelha na coxa. Daí eu olhei bem ligeiro, achei que uma abelha tinha me picado, né? E não era. Daí eu fui no banheiro olhar, tinha rompido a minha safena. E não sei se você já teve um rompimento de varizes, mas vaza o sangue na hora por baixo da pele, né? E você vê aquele sangue escorrendo, assim, fez uma rodela bem grande, assim. E eu me assustei, liguei para o Cristiano lá no escritório, ele ligou para o meu médico, e o meu médico disse para a gente ir no médico de varizes ali em Itajaí. E a gente foi lá, né? Daí o médico até falou por telefone, não se preocupa, vem só amanhã e tal, indicou uma pomada. E aí, daí a gente foi, e aí ele fez um exame na minha perna. Por que eu estou falando de manutenção? Olha o que ele falou da minha perna. Ele falou assim, sabe um pneu de bicicleta velho, que está cheio de bochecha? Então, a tua safena é um pneu de bicicleta velho de 30 anos. Está cheio de bochecha. O Cristiano ficou pegando muito no meu pé, que eu estava com a minha perna, era um pneu de bicicleta velho. Eu precisava de manutenção, né? Gente, a gente precisa de manutenção, as mulheres precisam, elas passam por muitos outros processos, né? Só foi o ano retrasado que eu fiz essa manutenção. Nunca mais na minha vida eu vou secar variz, nunca mais. Em nome de Jesus, é horrível, é muito ruim. Então, é um tratamento muito ruim. Não quero essa manutenção, não quero. Mas os botox eu quero ainda, amor. Né? Eles são necessários na minha vida. Né? Então, a gente precisa de manutenção. Os homens têm que saber disso. Invista sempre na sua mulher. Vale a pena. Né? Mas, em compensação, as esposas, elas precisam honrar seus maridos. Sabe, as esposas, isso é importante para os maridos, são papéis que nós devemos desenvolver, né? E os homens, eles precisam ser honrados. Nós não podemos ficar falando mal dos nossos maridos, né? Denegrindo a imagem dele para os outros e depois não indo lá consertar. Pior ainda, né? Falar e não consertar. Mas também não precisa fazer muita propaganda do marido, né? Senão fica estranho também, né? Deixa alguns segredos para você, né? Mas fale bem dele. Se você tratar ele como rei, você vai ser tratada como uma rainha. Mas não só disso. Olha o que Tito fala. Tito 2, 4, 5 diz assim, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, olha só,
amar o marido, amar os filhos, cuidar da casa, ser moderada, ser sujeita. Isso vai fazer com que a palavra de Deus não seja difamada, blasfemada. Mas o que o mundo diz hoje? Que se a mulher for submissa ao marido, isso é um machismo. Que a Bíblia foi escrita por homens, por isso que diz que a mulher tem que se sujeitar ao marido. Não, se sujeitar é estar sob a mesma missão, né? Você está ali como apoio, assim como Eva. Adão foi feito para cultivar a terra, mas Deus disse, não é bom que ele esteja só, vou fazer uma ajudadora, né? É uma questão de ser ajudadora. Quando a mulher aceita ser submissa a seu marido, ela começa a ver que ela precisa do marido. E o marido, o que o marido fizer por ela, ela vai sentir gratidão e ela vai reconhecer isso. Então, o que acontece, os casamentos, muitos problemas nos casamentos se resolvem com isso, porque não vê ali o homem separado com uma missão diferente, mas ela está ali para apoiá-lo, né? É muito bom. Olha só o que diz Provérbios 31, do 28 ao 30, diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, se você olhar a mulher de Provérbios, ela cuida da casa, ela dá ordem às empregadas, ela sai trabalhar, ela fala bem do marido, ela faz todas as coisas, né? E a gente não vê em nenhum momento ela sendo uma mulher, vamos dizer assim, por ser submissa, por fazer todas as coisas, se sentindo menos do que as outras mulheres. Deus exalta ela, né? Eu acho tão tremendo quando Deus diz que enganosa é a beleza, vã a formosura, mas a que teme o Senhor será louvada. Os seus filhos falam bem dela, ela cuida da sua casa. Quando eu vou na casa das minhas discípulas, eu reparo se está tudo limpo. Eu reparo. Eu olho, estão cuidando bem, né? E eu falo sempre, porque glória a Deus que Deus me deu discípulas caprichosas e ovelhas caprichosas. Porque eu não sei como que eu agiria com uma mulher que não cuida direito da casa, porque eu teria que ensinar, porque a palavra de Deus diz que as mais velhas têm que ensinar as mais novas, né? Mas, gente, vamos ser sinceros, como existem mulheres que não gostam de cuidar das suas casas, né? E a gente tem que ensiná-las a voltar a esse amor, porque é uma questão de bênção para a vida delas. Deus também tem conselho para os filhos. Sejam seguidores obedientes. Efésios 6, do 1 ao 2 diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa que Deus coloca. Se honrar pai e mãe, tu lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, olha só que lindo isso, né? Quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, mandamento com promessa, desculpa. Honra o pai e a mãe, tudo irá bem e terá vida longa na terra. Isso é tremendo, é uma questão de bênção. Aí eu ainda tenho meu pai, eu honro a vida do meu pai, né? E às vezes não é difícil, gente, cuidar de idoso é muito difícil, né? Esses últimos 3 meses que ele estava ali em casa, foram 3 meses muito intensos, muito complicado, mas em todo tempo eu procurei honrar ele. Por quê? Porque ele é meu pai. Não importa, eu ainda sou a filha dele, né? Eu ainda tenho que escutar. Se ele me chamar a atenção, eu vou ouvir. Eu não vou repreender meu pai, né? Então, nós precisamos honrar nossos pais. Isso é uma promessa de Deus aqui, né? Que tudo vai bem, né? Vida longa nós vamos ter. Quando nós obedecemos, filhos, quando obedecem os pais, né? Há uma bênção sobre a vida dos filhos. Nós pertencemos também à família de Deus. João 1,12 diz: a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome.
né? Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos, nós começamos a pertencer à família de Deus. Nós, como filhos, nós somos recebidos, né, como filhos de Deus, e nós passamos a ter irmãos de Cristo. Por isso que nós chamamos os irmãos da igreja de irmãos, porque nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos parte dessa família, e como filhos nós temos direito à herança. Romanos 8:17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quando nós nascemos de novo, nós não só recebemos um novo nascimento, quando nós aceitamos a Jesus, nosso espírito renasce, mas nós fazemos parte de uma família, e com essa nova família, a nossa nova vida, e com a nossa vida, nossa nova vida, uma vida segundo a vida de Deus, que há em Deus. Então, por isso que agora nós vamos caminhando para a nossa série de paternidade. Nós vamos ser inseridos nessa vida de Deus como nosso Pai, Jesus como sendo o primogênito, né? Filho de Deus que ressuscitou, e agora com Ele nós somos feitos herdeiros das bênçãos do céu. Então nós precisamos desempenhar os nossos papéis também dentro da família de Cristo. Mas por que muitos não têm o senso de pertencer? Sabe, muitas pessoas não conseguem pertencer, não conseguem entender o que é isso, né? Sabe por quê? Porque muitas vezes não aceita a sua história. Cada pessoa tem sua história, tem seu lugar onde nasceu, teve seus pais, e nós precisamos aceitar que a nossa história, por pior que ela seja, é a nossa história. Não é verdade? Eu tive que aceitar a minha história. E eu lembro que quando eu perdoei Deus, foi aonde que eu pude perceber que, na verdade, Deus estava comigo o tempo todo. Nas minhas piores dificuldades, nas minhas piores feridas, eu só consegui perceber que Deus estava lá, que eu, na verdade, sobrevivi porque Ele estava lá. Quando eu aceitei a minha história. Quando eu aceitei que mesmo eu passando por tudo que eu passei, Deus me amava, né? E Deus cuidava de mim. Eu sei que às vezes é estranho a gente pensar. Eu estou assistindo uma série que é de vítimas especiais, Lei e Ordem é o nome da série. E ela trata só de vítimas de violência, né? Então aí muitas mulheres que foram abusadas e tal, e aí é interessante assim o que vai acontecendo, as reações de cada uma, e às vezes a gente pensa assim, poxa, onde é que estava Deus quando aconteceu o abuso, né? Onde é que estava Deus que permitiu isso? Pode ter certeza que Deus ainda estava lá. Não foi porque Ele quis que acontecesse, mas Deus estava lá dando força para sobreviver, para poder chegar até Ele e ser curado. Não existe ferida na nossa história que Deus não pode curar. Deus cura todas elas, pode ter certeza. Eu sei disso, eu vivenciei isso, né, na minha vida. Muitos não conseguem se sentir amados porque não foram amados. E nós precisamos entender que tudo isso sempre foi uma cilada de destruição do inimigo na nossa vida, na nossa família. E aí o que acontece? Você não consegue, né? Quando nós não nos deixamos ser tratados, quando nós não nos deixamos ser curados, nós acabamos que não deixando Deus revelar as coisas para nós. E aí nós nos fechamos para os relacionamentos, tanto de fora como dentro da igreja também. O inimigo, ele sempre lança ciladas de destruição. Até mesmo um exemplo para vocês, quando os nossos filhos, eles têm as suas conquistas, nós precisamos prestar atenção, até mesmo numa prova que eles tenham feito. Se eles tiraram 10, a gente não pode dizer não fez mais do que obrigação, a gente tem que comemorar,
Por quê? Porque a gente não sabe como foi para eles, o esforço que eles tiveram para tirar o 10. Né? Então, o inimigo lança ciladas de destruição dentro da família. E às vezes, se a gente não reconhece as conquistas dos nossos filhos, nós acabamos ferindo eles. E nós, como pais, nós não queremos ferir. Né? Se eu perguntar para você, você quer ferir teu filho? Você vai dizer, nunca, de maneira nenhuma. Eu viro um leão se alguém ferir meu filho. Mas às vezes nós somos aqueles que ferem. Então, preste atenção nas conquistas dos seus filhos. Nós sempre comemoramos as conquistas dos nossos filhos, né? Para nós, o 7 do Lipe era um 10, né, Lipe? Era um 10ão o 7 dele. Como os 10 do Nicolas, mesmo que eram normais, eram comemorados, né? A gente olhava e eu lembro sempre que eu pegava os boletins deles e aonde eles precisavam melhorar, a gente nunca xingou eles porque que eles não tinham ido bem. A gente dizia, precisa melhorar, né? O que você pode fazer? Agora esse semestre tem que investir, nesse bimestre tem que ser nessa matéria aqui. Não que a gente é certinho com os nossos filhos, amados. Não, a gente erra também. A gente errou muitas vezes, mas a gente aprendeu muitas coisas. Eu glorifico a Deus que eu consegui criar meus filhos dentro da palavra de Deus. E criando eles dentro da palavra de Deus, eu privei eles de muitas feridas. Né? E quando nós ferimos, nós tivemos a oportunidade de pedir perdão para eles. Nós também passamos por situações ainda dentro de casa que a gente, às vezes comunhões intensas antes de chegar no culto, às vezes acontece também, né? Mas a gente já se percebe do que está acontecendo e já mudamos o ritmo também. Família, gente, família é assim, mas nós nos amamos. Nós tentamos acertar. Então, é isso que a gente tem que ter dentro da nossa mente, né? Que nós todos estamos nesse processo. Na igreja, quando nós estamos nesse processo de estarmos fazendo parte dessa família de Cristo, muitos não conseguem se sentir amados e aceitos e acabam se isolando até mesmo dentro da igreja. Compreende que na igreja há relacionamentos conflitantes também. Né? São todas pessoas diferentes, né? Eu lembro que antes de Deus, o meu processo de cura, de rejeição, no começo da igreja, a gente fazia muito louvor de se abraçar. Abraça o irmão do lado. Diga que você ama. Sei o quê. E quando o pastor Luiz vinha, quando eu via o que ele ia dizer, eu pensava, meu Deus, eu vou ter que abraçar alguém. Eu vou para o banheiro. Eu ia para o banheiro. Por quê? Porque eu pensava assim, ninguém vai querer me abraçar. E eu ia para o banheiro, eu me isolava. Por quê? Rejeição no meu coração. Hoje eu consigo rir, mas era ruim para mim. Eu não gostava. No fundo, eu sentia vontade de estar abraçando, mas eu não conseguia ir abraçar. Porque eu achava que ninguém queria me abraçar. Né? Então, muitas vezes, gente, a gente vem para a igreja e as nossas feridas não deixam a gente usufruir dos relacionamentos que a gente pode ter, né? Então, é um processo também. Então, a gente, não é porque a gente está cercado de pessoas que a gente não sente solidão. Nós precisamos saber disso. Então, que ninguém se sinta só, né? Que dentro da tua casa você não se sinta só. Né? Que dentro da igreja você não se sinta só, que dentro do PG você não se sinta só. Deus quer que a gente tenha nossos relacionamentos curados. Ele quer que a gente usufrua desse relacionamento de família. Eu quero convidar o louvor a estar subindo e eu quero concluir com vocês um versículo de Efésios 3, do 14 ao 16. Olha o que diz essa passagem, diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, olha só o teu sobrenome aqui. Sabe qual que é o nosso sobrenome? É cristão, né? Quando nós fazemos parte dessa família, então, o Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês,
arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então Deus, Ele nos chama a fazer parte dessa família, e quando nós começamos a compreender essas dimensões do amor de Deus, a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, você começa a ser inserido nessa família, você começa a inserir a sua história no amor de Deus, e você que vê que em todo tempo Deus foi um Pai presente na sua vida. Né? Que nós possamos ter a nossa história sarada diante do Senhor, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos andar em santidade, e nós precisamos ter esse relacionamento profundo com o nosso Pai, para que Ele nos revele quem verdadeiramente nós somos, para que a gente possa mudar, para que a gente possa fazer o nosso papel dentro da nossa casa, como Deus nos chamou a fazer, para que a gente possa desempenhar o nosso papel dentro da igreja, como Ele nos chamou a fazer, para que nenhuma ferida, algo que nos aprisionou possa nos deixar ali naquele lugar, né? Não importa o que você fez na sua vida, não importa se talvez pense assim, mas pastor, eu já fiz tantas coisas na minha família, já magoei tanto, talvez com outras pessoas que você quer ter relacionamento. Deus não importa isso, importa a tua decisão hoje de ser curado e de ter esse relacionamento sarado com Ele. Quero convidar você a se colocar de pé. Deus, Ele quer fazer um milagre na sua história. Ele quer entrar, quer melhorar tudo, quer transformar tudo. Quero convidar você a estar orando. E nós vamos louvar um louvor tão conhecido que é Como Zaqueu. Eu acho tão lindo esse louvor, porque Zaqueu, ele deixou todas as suas feridas de lado, a falta de... o modo de ter sido rejeitado pelo seu povo, por ser cobrador de impostos, talvez o bullying que ele sofreu por ser de baixa estatura. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele correu, subiu na árvore, e ele foi ao encontro de Jesus, né? E Jesus entra na sua casa, entra na sua família, mexe com a estrutura de Zaqueu e transforma a história dele. Espero que o Senhor faça isso conosco todos os dias. Sabe, que Jesus possa entrar na nossa casa todos os dias, possa entrar na nossa vida todos os dias. Ele tenha esse acesso aos nossos corações e Ele opere o seu milagre em nós. Sabe, a gente tem que romper com o nosso orgulho. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos da nossa família, nós precisamos ser amados, ser aceitos, ser compreendidos. Nós precisamos de relacionamentos. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, na nossa história. Ele tem que mexer conosco todos os dias. Nós temos que nos esvaziar diante dEle. Quando nós pecamos, nós podemos correr ao encontro dEle e pedir perdão, como aquele filho que voltou. Sabe, Deus sempre tem algo para nós. Há um livre acesso ao coração do Pai. Pai, que cada um aqui, Senhor, essa semana possa meditar nessa palavra, Senhor. E possa abrir o coração, Senhor, a ter sua vida o mais alto transformada a cada dia. Pai, eu oro, Senhor, só pra te ver, para que as famílias se tornem mais fortes ainda, Senhor. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti.
você precisa do Senhor, diga a Ele. Eu preciso de Ti. Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu dia. Sou pequeno demais. Ainda somos Me muito dá pequenos Tua paz. diante daquilo Largo que Deus tudo pra é. Te seguir. Convida Ele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Qual milagre você quer para tua casa? Qual milagre você quer para sua família? Como Zaqueu, Qual milagre você quer para sua história? Diga a Ele. o mais alto que eu puder, É no seu casamento? só pra Te ver, É com os seus filhos? olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Diga, eu preciso, Senhor. Preciso de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Senhor, largamos tudo, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha Faz, casa, Senhor, milagre, Senhor. entra na minha Faz o milagre vida, nessas histórias, mexe Deus. com minha estrutura, Faz o milagre nessa igreja, sara Senhor. todas as feridas, Rompe, Senhor. me ensina Ora, a ter Maia da santidade. Chaia da Raia. Quero amar Oi, somente da Raia a da Ti, Chaia. porque o Senhor é meu bem maior. Entra, Senhor, adentra os lares, Faz um Senhor. milagre em mim. Ora, Maia da Chaia. Entra na minha casa, Transforma, Senhor. entra na Mexe, minha Senhor. vida, mexe com minha estrutura. Tu sabe, Senhor, aonde precisa ser sara mexido, todas as feridas, aonde precisa ser limpo. ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, Senhor. Faz esse milagre, Senhor. Faz um milagre em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Faz um milagre em mim. Aleluia, Pai. Dá uma salva de palmas para o Senhor.